Bom, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso culto que estamos prestando ao nosso Deus. E nós continuaremos na nossa saga no livro de Josué, chegando já no finalzinho de Josué. Temos apenas mais uma mensagem que eu irei pregar no livro de Josué. Essa é a penúltima, portanto. E quanto mais eu tenho lido, quanto mais eu tenho estudado a respeito da palavra de Deus, mais eu fico impressionado como as Escrituras falam a respeito de coisas contemporâneas a nós. Ao longo de toda essa série de estudos no livro de Josué, eu tenho percebido com cada vez maior clareza que o problema, de fato, que nós sabemos onde está, que é no coração do homem, que é no interior do homem, na sua natureza pecaminosa, ele só muda de endereço e de corte de cabelo, porque, de resto, as inclinações ao pecado são iguais. Depois de tudo isso que nós vimos ao longo desse texto de Josué, tudo aquilo que Israel viveu e experimentou, da grandeza, do amor, da bondade, como vimos na última oportunidade, no dia 7 de outubro, da fidelidade de Deus, diante de todas essas coisas, as últimas palavras de Josué, essas que nós iremos estudar nessa noite, ainda tem como objetivo a compreensão do povo quanto à responsabilidade em servir a Deus. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. A responsabilidade em servir a Deus. Meus irmãos, não é fácil servir a Deus no que diz respeito a uma luta que não existe adversário. Não é assim. Servir a Deus pressupõe uma luta constante contra o pecado, uma luta constante contra o diabo que vem nos tentar, provocar. E se não existe luta na vida do crente, não existe crente. E Josué, aqui nos últimos versículos do último capítulo do seu livro, ele vai tratar sobre um assunto que diz respeito a nós no dia de hoje também. Uma preocupação que ele tinha de fazer com que Israel compreendesse a sua responsabilidade em servir a Deus. Nós temos por aí afora uma onda de crentes, uma onda de, inclusive, pessoas descrentes, que falam e pregam a respeito de Cristo Jesus, pessoas que falam que amam a Deus, que amam Jesus, que fazem isso e que vão na igreja e que fazem aquilo, mas que não estão dispostas em assumir a sua responsabilidade em servir a Deus nos padrões de Deus. Pessoas que, ao mesmo tempo que postam frases evangélicas, supostamente evangélicas, nas suas redes sociais, nas mensagens de WhatsApp, ou de qualquer outro via de comunicação, que ao mesmo tempo que fazem isso, também deixam de cumprir com a vontade de Deus, de obedecer ao padrão de Deus, e buscam, portanto, se firmarem nas suas declarações evangélicas. Como se declarações evangélicas pudessem determinar ou então impactar de maneira real na sua ou na minha vida uma obediência genuína ao nosso Deus. Meus irmãos, está cada vez mais fácil nós vermos pessoas por aí afora falando bem de Jesus, falando bem de evangélicos, falando bem disso, aquilo, e as pessoas acham isso a coisa mais maravilhosa que existe.
como se isso tivesse algum impacto positivo diante de Deus, como se Deus não conhecesse o coração dessas pessoas. Josué, talvez preocupado com essa questão, ele vai tratar dessa responsabilidade. Ele vai chamar os israelitas a assumirem uma responsabilidade real. Vai chamar eles para que eles pudessem compreender o que é servir a Deus e o que isso implica em suas vidas. E hoje, então, nós iremos ler os versículos 14 ao 28 do capítulo 24 de Josué. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias, então, no livro de Josué, capítulo 24, dos versículos 14 a 28. Os versículos 14 e 15 nós usamos na última mensagem para encerrar, porque era uma convocação da parte de Josué a uma resposta direta àquele testemunho que ele deu da fidelidade de Deus. Eu quero relembrar esse versículo aqui, porque ele faz todo sentido e implica em várias outras coisas dentro do nosso texto. Então acompanhem comigo, versículos 14 a 28 do capítulo 24 de Josué. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses de que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma. Nós serviremos ao Senhor. Depois disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. E eles responderam: somos. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou com um acordo com o povo em Siquém e lhe deu os decretos da lei. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra. Ela será testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras do Senhor nosso, que o Senhor disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque esta é a tua palavra e nós queremos mais uma vez aprender mais sobre ela. Nos ajuda, Pai, a compreender a importância de vivermos uma vida consciente
de como devemos servir o Senhor, como devemos viver obedientes ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender essas verdades ditas por Ti, através dos homens que o Senhor levantou, para que nós pudéssemos estar hoje aqui, aprendendo mais sobre a Tua vontade. Nos ajuda, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, e nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como nós vimos no último estudo de Josué, diante da lembrança incontestável da grandeza, bondade e fidelidade de Deus, Josué faz uma convocação a todo o povo, e nós vimos essa convocação sendo feita nos versículos 14 e 15, assim como vimos na última oportunidade. E Josué vai falar ali nos versículos 14 e 15, agora, diante de tudo isso que vocês ouviram a respeito de Deus, diante de todas essas coisas que vocês conseguiram experimentar através do seu relacionamento com esse Deus, temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. E para que não ficasse soando como se fosse uma imposição da parte de Josué, para que a gente possa entender e deixar bem claro aqui que é uma ação de escolha daqueles que foram alcançados por esse Deus. Esses homens tinham a responsabilidade diante de Deus de viver em obediência, mas eles, inclusive, podiam abandonar, se assim eles desejassem. Sofreriam as consequências, é claro, mas era de escolha deles. E o versículo 15, ele vai falar: escolham hoje quem irão servir então. Diante desse Deus fiel, grande, poderoso, que conduziu vocês até aqui, respondam vocês mesmos. A quem vocês vão servir? Josué continua o texto e ele vai falar: olha, eu quero deixar bem claro que essa escolha é parte de cada um de vocês. Mas eu e a minha casa, nós nos comprometeremos em servir ao nosso Deus. Percebam, meus irmãos, que nesse versículo 15, o autor aqui, ele usa a palavra hoje. E Josué utiliza essa palavra hoje. Definam, escolham hoje, se decidam hoje. Essa expressão aqui traz uma necessidade de resposta imediata. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ficar falando coisas legais a respeito de Deus e ao mesmo tempo não querer obedecer à sua vontade. Josué está deixando bem claro isso para que o povo pudesse perceber que não existe espaço aqui para indecisão. A insistência de Josué aqui por uma resposta está ligada à necessidade de que a resposta seja clara e objetiva, para que eles pudessem definir em quem eles depositariam a sua fé e a sua esperança. Tal como ele mesmo havia dito: olha, eu e a minha casa, nós vamos depositar a nossa confiança, a nossa completa dependência no nosso Senhor. Escolham então o que vocês vão fazer. Diante desse cenário então que nós temos aqui, nós vamos ver nesse texto de hoje 3 diálogos interessantes entre Josué e os israelitas, que vai nos ajudar a compreender a responsabilidade, a nossa responsabilidade em servir a Deus. E o primeiro diálogo entre eles acontece nos versículos 16 a 20. Os irmãos podem acompanhar esse diálogo nas Bíblias de vocês. Esse diálogo nos mostra que o começo da composição dessa resposta, essa resposta requerida por Josué, onde Josué ali convoca eles, ela começa aqui, no versículo 16. E, portanto, é o começo da composição dessa resposta dos israelitas para o questionamento levantado por Josué. Sendo assim, a primeira resposta do povo é a demonstração de um completo repúdio e abandono a Deus e do padrão de vida que ele estabeleceu. Eles entendem assim:
Olha, Josué, nós cremos nesse mesmo Deus que você está falando. E nós estamos assumindo então a responsabilidade agora de servir a esse Deus. Eles começam o texto, na resposta deles, o versículo 16 começa colocando esse repúdio apresentado por Israel. Olha, longe de nós abandonar a Deus. Longe de nós nos afastarmos dos preceitos de Deus, do padrão que Ele estabeleceu. Mas além de declararem esse repúdio ao abandono a Deus, eles também fazem uma observação que nos traz ainda mais segurança, porque ela autentica aquilo que Josué acabou de dizer. Na sequência, depois deles falarem para Josué, longe de nós abandonar ao Senhor para servir outros deuses, a sequência do texto vai nos mostrar que eles declaram tudo aquilo que Josué já havia dito. Josué, nós como povo de Israel, nós entendemos tudo o que você falou e a gente sabe que isso é verdade porque nós fomos testemunhas. Nós sabemos que o Senhor tirou a nós e aos nossos pais do Egito. Foi o Senhor que nos conduziu em segurança pelo deserto. Foi o Senhor que nos fez entrar na terra prometida e foi o Senhor que nos concedeu essa terra como herança, dando a nós, de mãos beijadas, os povos que nelas habitavam. Nós sabemos que isso é verdade. O povo, ele autentica a declaração de Josué. E quando eles estão falando a respeito disso, talvez o que se esperava de Josué era um grito de alegria. Que maravilha, vocês compreenderam. Mas não é isso que acontece. Apesar dessa declaração ser muito linda aos ouvidos, ela precisava ser acompanhada com a vida prática. E Josué, temendo a falha na vida prática, talvez pensando nos muitos discursos de Israel e declarações de obediência e servidão ao Senhor, e que em momentos posteriores eles simplesmente esqueceram disso. Nós temos a história de Acã, a batalha contra Ai, os gibeonitas, tantas situações em que o povo de Israel, mesmo tendo declarado anteriormente completa obediência ao Senhor, abandonou o Senhor e se enveredou pelos caminhos dos outros deuses. Mas a declaração deles aqui, mais uma vez, é o quê? Longe de nós. Longe de nós. Talvez a gente pensasse numa pessoa mais contemporânea, da pessoa de Jesus, nós poderíamos ver algo muito parecido em Pedro. Quando Pedro ali, no seu diálogo com Cristo Jesus, olha Pedro, você vai me negar. De maneira nenhuma, Senhor. João pode te negar. Tiago pode te negar. Eu? De maneira nenhuma. Percebem como é muito fácil falar e declarar fidelidade a Deus? E percebem quanto é difícil praticar e pôr em prática tudo aquilo que você tem aprendido? Não é brincadeira. Isso não corresponde, meus irmãos, aqui, que o povo de Israel não temia ao Senhor. Mas corresponde aqui à necessidade de tratar um coração que tem impulsos pecaminosos, desejos de rebeldia contra Deus. E por isso a palavra de Josué é um tanto quanto dura aqui. A palavra dos israelitas é algo lindo de se ver, é uma declaração bonita. Olha, longe de nós abandonar o Senhor, nós cremos que Ele nos livrou, nós cremos que Ele nos conduziu, nós cremos que Ele é Deus poderoso. Josué responde para eles: israelitas, vocês não têm condição de servir a Deus. Ele é Deus santo. Ele é Deus zeloso.
e Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Meus irmãos, apesar de parecer aqui que Josué desistiu do povo, talvez aqui pensando na situação de Moisés no Egito, na saída ali do Egito, quando ele conduz o povo pelo deserto, e vez após vez, o povo se torna cada vez mais pesado para Moisés, porque ao invés de entenderem e enxergarem a vontade de Deus, só reclamam. Josué, talvez em mente aqui, ele poderia se abater, mas não é isso que está acontecendo, meus irmãos. Josué não desistiu do povo. Josué aqui não está agindo de maneira bipolar, agindo como um cara que esqueceu o que deveria falar para esse povo, que esqueceu que deveria encorajá-los à obediência. Não, as palavras de Josué aqui são duras, porque o desejo de Josué é primariamente relembrar o povo qual era o padrão de adoração que eles deveriam servir e viver. Ele precisava relembrar o povo, mais uma vez. Talvez o que mais Josué fez ao longo de todo o seu ministério como líder de Israel foi relembrar o povo a respeito da vontade e dos padrões de Deus. Mas Josué não se cansou, porque ele cria sim que Deus poderia fazer na vida desses homens, se eles se apresentassem de maneira obediente a esse Deus. Então esse desejo de Josué aqui, de fazer com que eles enxergassem essa realidade, Josué está desafiando aqui, meus irmãos, a sinceridade daquelas pessoas. Porque ele temia que as declarações a respeito de Deus, feitas por Israel, pudessem ser frutos de uma euforia, que acontece aqui agora, mas que rapidamente apaga, que surge como uma chama incontrolável no momento, mas num segundo depois ela se dissipa. Josué temia que essas declarações feitas por esse povo não tivessem a compreensão profunda das palavras que eles estavam falando diante de Deus. Meus irmãos, se o povo de Israel não mostrasse um grau mais elevado de dedicação, tanto de mente, quanto de lealdade no seu agir, no dia a dia, do que aquilo que eles já haviam apresentado até aqui, eles seriam incapazes de servir a Deus. Por isso, então, Josué usa essa expressão tão dura que vocês não têm condição de servir. Essa expressão, não tem condição de servir, tem o mesmo sentido lógico que aquela declaração que Jesus faz no capítulo 14, nos versículos 26 e 27 do Evangelho de Lucas. Quando aquelas pessoas estão ali seguindo a Jesus, Jesus para e faz uma declaração a respeito do padrão de servir e de seguir a Ele. E Ele fala para aqueles homens, olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quem ama mais o pai, a mãe, a família, os bens, quem ama mais a sua própria vida do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. É como se Jesus estivesse falando, pessoas que não têm comprometimento com a minha obra, com a minha vontade, com o meu reino, não têm condição de me servir. Josué está lembrando ao povo, é muito sério isso que vocês estão falando. Vocês estão declarando que irão servir a esse Deus, então assumam a responsabilidade disso. Assumam a responsabilidade de servir a Deus da maneira como Ele estabeleceu, não como você quer. Meus irmãos, a verdade aqui é que para servirmos um Deus zeloso, santo e perfeito, é necessário que entendamos,
antes de tudo, que não somos capazes por nós mesmos de fazer, de cumprir com tal tarefa. É impossível ao homem por si só cumprir com os padrões de Deus de maneira em que ele agrade e honre a esse Deus. É impossível. Josué não queria que eles caíssem nesse erro de um povo acomodado, que conquistou uma terra pelos braços do Senhor, mas que passa agora a querer declarar-se o dominante, o dominador, aquele que com o seu próprio esforço e suor conquistou sozinho a terra. Josué não queria que eles caíssem nesse erro. E, portanto, ele fala para eles: meus amados israelitas, prestem atenção. Se vocês se orgulharem das suas atitudes, achando que foram vocês mesmos que fizeram, vocês não terão condição de servir a esse Deus. Ele é Deus santo. Ele é Deus zeloso. Meus irmãos, Deus deseja que cada um de seus filhos apresente uma vida de lealdade total e de uma genuína devoção a Ele. Todos. Ele capacitou os seus filhos, aqueles a quem Ele salvou, aqueles a quem Ele resgatou, com a sua mão poderosa. Ele deseja que esses filhos vivam uma vida de lealdade total a Ele, de uma entrega genuína, uma devoção sincera, porque é assim que Deus estabeleceu como padrão. Esse padrão, meus irmãos, ele só se torna possível para aqueles que de fato compreendem quem Deus é e que, portanto, buscam viver de acordo com esse novo padrão de vida estabelecido por Ele. A carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 15, Pedro vai dizer assim para aqueles crentes: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. O padrão vem de Deus. Assim como Deus é santo, vocês precisam ser santos. Aqueles a quem Deus chamou precisam corresponder de maneira real a esse Deus, a essa santidade. Cada um de nós que fomos chamados por Cristo Jesus a corresponder com essa atitude de vida santa, fiel e leal a Deus, precisa se empenhar, precisa se dedicar. Pedro não está aqui atribuindo uma santidade perfeita como a de Deus, mas ele está atribuindo aqui um padrão que direcionará, irá nortear a nossa vida e a nossa caminhada diante desse Deus. Eu quero ser como meu Deus. Eu não vivo de maneira medíocre. Eu quero ser como Deus. Eu quero viver uma vida de santidade, porque o meu Deus é santo. O primeiro diálogo, então, traz para a gente uma primeira resposta, uma primeira definição, que é a responsabilidade, a nossa responsabilidade em servir a Deus. Está em enxergarmos que somos completamente dependentes dEle para podermos servi-lo. Meus irmãos, o que Josué está tentando ensinar para esse povo nesses primeiros versículos é isso. Dependam do Senhor. Continuam dependendo dEle, para que assim vocês possam servi-lo com integridade e fidelidade. O segundo diálogo que nós vemos aqui no texto se dá nos versículos 21 e 22. E nesse segundo momento, nós vemos o texto nos direcionando para enxergarmos a importância e a responsabilidade de uma declaração como essa feita pelos israelitas. Versículo 21, os israelitas declaram a Josué: Josué, nós serviremos a Deus. Nós vamos dedicar a nossa vida
para servir a Deus. E essa declaração, como nós falamos no início, meus irmãos, não pode ser apenas uma declaração da boca para fora. E Josué estava empenhado em fazer com que esse povo compreendesse a importância, o peso dessa declaração. Olha, israelitas, vocês não podem simplesmente falar uma coisa dessa e simplesmente dar com os seus ombros na hora de cumprir com a vontade de Deus. Não dá para vocês quererem declarar uma realidade forte como essa, de devoção, de serviço, e achar que vocês podem viver de acordo com o seu próprio padrão. Meus irmãos, os israelitas não estavam com armas apontadas para eles. Os israelitas não estavam sendo obrigados a declarar essa verdade. Mas a insistência deles de enfatizar a sua posição em servir a Deus trazia sobre eles uma grande responsabilidade. Os israelitas falaram no versículo 18 que eles iriam servir a Deus. Agora, novamente, no versículo 20, no versículo... deixa eu ver aqui, irmãos. Nos versículos 21 e 22, nós vemos essa declaração da parte de Israel, definindo mais uma vez: nós vamos servir a Deus. E essa insistência deles trazia essa responsabilidade. Um teólogo certa vez disse que as nossas confissões a respeito da fé bíblica são testemunhas permanentes contra nós mesmos, no caso de esquecermos quem Deus é. As nossas confissões a respeito dessa fé bíblica são testemunhas permanentes contra nós mesmos, no caso de nos esquecermos quem Deus é. E isso é verdade, meus irmãos. Isso é tanto uma verdade que Josué faz aqui uma advertência para que eles pudessem corresponder sinceramente a essa declaração. Versículo 22, Josué vai responder para eles então: olha, já que vocês estão declarando abertamente, voluntariamente, que vão servir a Deus, que estão dispostos a corresponder com esse padrão estipulado por Deus, que estão desejosos de viver dependentes do Senhor para que se cumpra essa vontade soberana desse Deus nas suas vidas, vocês então hoje se tornam testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir a Deus. Josué não está aqui fazendo uma ameaça. Josué não está aqui simplesmente fazendo uma recapitulação. Josué está mostrando para eles a importância e o valor dessa declaração diante de Deus. Por isso ele chama a responsabilidade deles. Olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Diante de um tribunal, e ele usa essa ideia de testemunha aqui para ficar mais claro. Diante de um tribunal onde vocês forem acusados e forem pegos em flagrante, de que vocês desobedeceram a Deus e se tornaram para os outros deuses, eu quero que vocês entendam uma coisa: a primeira testemunha a ser chamada no seu julgamento será você mesmo. Porque vocês declararam isso diante de Deus. Josué ele não ameaça eles falando: olha, eu sou testemunha. Josué fala: vocês são testemunhas contra vocês mesmos se vocês abandonarem a Deus. O segundo diálogo, então, meus irmãos, nos ensina
um outro princípio que precisamos aprender. Que a responsabilidade em servir a Deus está no meu comprometimento em corresponder de maneira sincera e genuína à fé que eu professo ter. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Pedro falando com aqueles crentes que estavam sendo perseguidos, crentes que estavam sofrendo de diversas maneiras diferentes. Pedro fala para eles: olha, estejam prontos para responder com sensatez, com raciocínio rápido a respeito da fé de vocês. Estejam prontos a testemunhar de maneira pronta, imediata, quando alguém arguir, perguntar a vocês a respeito da fé de vocês. Josué está falando para eles aqui: israelitas, assumam a responsabilidade de se comprometer em servir a Deus de maneira sincera, para que a sua declaração, para que a sua confissão corresponda às suas atitudes. Um outro texto que poderia também nos ajudar à compreensão desse tempo, desse segundo diálogo, é o próprio texto que nós vimos anteriormente de Lucas 14, 26 a 27. Jesus está falando para aquelas pessoas: assumam a responsabilidade. Querem falar que é seguidor de Jesus? Da boca para fora é muito fácil. Mas se vocês não demonstrarem na vida de vocês que vocês amam mais a mim do que a seus pais, do que as suas mães, do que os seus, suas posses, os seus bens, do que a sua própria vida, se vocês não estão dispostos a assumir essa responsabilidade, não declarem que vocês querem servir a Deus. Terceiro e último diálogo, então, se dá nos versículos 23 e 24. Por último, nós vemos aqui esse terceiro diálogo acontecendo, e ele vem de uma maneira meio que invertida, se compararmos aos outros dois. Porém, isso não muda, em termos de relevância, esse diálogo para nós. Pois podemos perceber aqui claramente que os versículos 23 e 24 tratam de enfatizar a questão de obediência à vontade de Deus, de obedecer aos padrões de Deus. E a declaração de Josué começa no versículo 23. Olha, meus amigos, meus irmãos israelitas, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. A resposta dos israelitas diante disso é: Josué, nós serviremos a Deus. E não só isso, lhe obedeceremos. Meus irmãos, isso já havia sido dito por Josué no no versículo 14, a respeito desse comprometimento em abandonar os deuses, em abandonar a idolatria, em abandonar um coração dividido, que pensa duas vezes antes de cumprir com a vontade de Deus, que olha para uma situação e enxerga: poxa, talvez aqui não seja o melhor momento para eu obedecer a Deus. Josué já tinha combatido isso no versículo 14, quando ele inicia falando para o povo: temam ao Senhor, abandonem os seus deuses, abandonem tudo aquilo que te faz adorar, dividir a sua adoração a Deus. E essa aqui, no versículo 23, é mais uma chamada a esse abandono. Mas como nós podemos ver aqui no complemento do versículo 24, a resposta de Israel é uma resposta pronta. Eles olham para aquilo que Josué falou e eles falam para Josué: Josué, nós serviremos ao Senhor, o nosso Deus. Ele é nosso Deus. Nós entendemos tudo isso que você vem falando. E não só isso, nós vamos
nos comprometer em obedecer a Ele. Pela terceira vez, naquela reunião ali do povo, o povo de Israel declara essa condição de serviço ao Senhor. E aparentemente o povo aqui demonstra que não tinha a percepção completa daquilo que isso implicaria em suas vidas. Talvez eles não estivessem conseguindo enxergar esses muitos alertas que Josué está dando a eles, para que eles pudessem compreender a seriedade dessa decisão, dessa declaração. Talvez aqui o povo não tivesse essa compreensão. E por isso, então, o versículo 23 é tão importante, mesmo vindo antes da declaração dos israelitas. Porque aqui Josué fala para eles, olha, o que vocês têm que fazer é obedecer assim ao Senhor. E a obediência ao Senhor na sua vida nesse momento representa abandonarem os deuses estrangeiros que estão com vocês, para que assim vocês possam se voltar ao Senhor de coração. Para que assim vocês possam viver para esse Deus em obediência. Percebem, meus irmãos, como é fácil declarar coisas legais e boas a respeito de Deus quando nós não temos o comprometimento real com a responsabilidade em servir a Deus? É muito fácil. É muito fácil eu declarar aqui ou em qualquer outro lugar que eu vou servir a Deus, que eu vou condicionar a minha vida a viver para Ele e obedecer os seus mandamentos. Mas percebam o quão difícil é pôr isso em prática. Josué está pensando na vida dos israelitas. Josué está pensando nesse povo que está prestes a ficar sem ele. Não que Josué seja a causa da obediência a Deus, mas certamente Josué era um instrumento muito bem utilizado por Deus ali no meio de Israel. Josué está preocupado para que esse povo não se esqueça quem Deus é. Josué está preocupado que eles compreendam a responsabilidade de servir a Deus. Por isso, o terceiro diálogo nos ensina que a responsabilidade de servir a Deus está na minha atitude de decidir obedecer a Deus em sua vontade soberana. A responsabilidade em servir a Deus está na minha atitude de decidir obedecer a Deus diante da sua vontade soberana. É fácil falar. É fácil fazer declarações como esta, muito bonitas. Mas é muito difícil, irmãos, cumprir com essa declaração. Na verdade, ao homem por si só, como nós vimos no primeiro ponto, é impossível cumprir com isso. Somente Deus, por meio da sua capacitação, Ele pode promover na minha e na sua vida a conscientização da responsabilidade em servi-lo. Somente Deus pode fazer isso na minha e na sua vida. Meus irmãos, depois desses 3 diálogos que acabamos de ver, onde Josué pôde apurar e refinar o conceito que
que o povo tinha a respeito de sua responsabilidade em servir a Deus, Josué conclui descrevendo toda essa parte, vamos dizer assim, litúrgica, desse culto que eles estão prestando a Deus aqui. E ele vai escrever nos versículos 25 a 27 algo muito importante para a gente. Josué entrega nas mãos do povo o padrão de vida que Deus havia estabelecido. Josué constrói um memorial. E ele encerra dizendo ao povo de Israel: Israelitas, vejam esta pedra. Ela será a testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis. Josué ergue mais um memorial. O 7º memorial desde o momento em que eles entraram na terra de Canaã até agora. O 7º memorial para lembrar tanto a Josué e a sua família quanto a todo o povo de Israel quem eles estavam servindo. E ele vai falar para esse povo: Israelitas, esta pedra que não pode falar, que não pode responder, que não tem como se mover, ela é uma testemunha diante de Deus das declarações de que cada um de nós fez diante dessa relembrança da aliança com Deus. Ela será uma testemunha contra cada um de nós, caso sejamos infiéis. Meus irmãos, não pensem que aqueles que falam de maneira leviana a respeito de Deus não sofrerão as consequências. Não pense isso. Porque Deus vai cobrar. Ele vai cobrar porque Ele precisa punir o pecado. Porque a sua santidade não permite que o pecado se deleite sem que seja julgado. Falar da boca para fora a respeito de Deus é muito fácil. Viver no padrão desse Deus, assumindo essa responsabilidade em servir a Deus, que é o desafio de todos os dias da nossa vida. Por isso, a responsabilidade de servir a Deus está em decidirmos viver uma vida de fidelidade incondicional ao nosso Deus. Amém? A tarefa não é fácil, meus irmãos. Mas nós cremos que Deus nos capacitou para cumpri-la. E usando de um jargão conhecido, missão dada é missão cumprida. Precisa ser. Precisa ser. Precisamos entender a responsabilidade no serviço ao nosso Deus. Servir a Deus não é brincadeira. Servir a Deus não é algo que eu posso fazer nos meus horários vagos. Servir a Deus é algo que compreende toda a minha vida. Implica e impacta toda a minha vida. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por aquilo que Ele nos falou nessa noite. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, porque de maneira maravilhosa um dia o Senhor nos alcançou. De maneira incompreensível o Senhor nos convenceu da nossa realidade diante do Senhor. Diante disso, o Senhor enviou Cristo Jesus para nos salvar e pagar um preço incalculável. Pai,
diante de tamanha demonstração de amor, de carinho, de fidelidade. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos ajude a respondermos a tudo isso, tendo em mente essa responsabilidade em servir a Ti. Entendendo que isso não é brincadeira, é algo muito sério. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida em obediência ao Senhor. E é assim que nós desejamos viver, Pai. Sabemos das nossas falhas, dos nossos pecados, Pai. Nós sabemos da nossa limitação. E por isso nós declaramos mais uma vez completa dependência do Senhor. Porque temos noção de que nada que possamos fazer por nós mesmos, sem depender do Senhor, pode promover na nossa vida reconciliação contigo, união, relacionamento de pai para filho. Somente isso só pode ser produzido por meio de Cristo Jesus. E é nele que nós depositamos toda a nossa confiança e toda a nossa fé. Essa certa esperança que nós temos no nosso Salvador. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensinou mais uma vez através da Tua palavra. E que a gente possa pôr em prática ela, Pai. Que a gente possa compreender cada vez mais a responsabilidade que temos em servir ao Senhor. E que possamos fazer isso de maneira que o Senhor seja honrado e glorificado no meio do mundo, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, que a comunhão e a consolação com o Santo Espírito seja com cada um de vós, queridos irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Podem se assentar, irmãos. Tenham um tempo de oração silenciosa. Eu estarei à frente, na porta, para cumprimentá-los.